Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer para vocês que é um prazer poder estar aqui para mais uma transmissão desse culto de oração e ensino que nós temos em nossa comunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e agradeço a Deus por esta rica oportunidade que Ele está me dando agora. Todo o trabalho que a gente faz, e principalmente o de hoje, que é culto chamado culto de oração e ensino, a gente tem que começar com oração. Então eu quero orar inicialmente. Amado Deus, neste momento me coloco diante de Ti, Senhor, aos Teus pés e agradeço. Te louvo por todas as benesses e agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso e nos sustentado na Tua graça. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu e por todo o livramento e toda a sustentação que o Senhor concedeu a mim e aos meus queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu estou pedindo a Ti, ó Deus, que aceite a minha gratidão. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos neste mês de agosto falando sobre o tema o Reino de Deus e sua justiça. Antes de entrar no mérito do assunto em si, da palavra, eu gostaria de fazer uma outra oração, aquela oração que nós fazemos todos os cultos, orando pela família, pela igreja e pelo país. Então eu quero fazer essa oração já também, depois gastar o tempo na reflexão da palavra do Senhor, ok? Então eu convido você, para onde você está agora, aí na sua casa ou no seu qualquer outro local que porventura você esteja sintonizado a essa live, que você possa, nesse momento, somar comigo nesta oração pela família, pela igreja e pelo nosso país que está tão carente e necessitado. Oremos. Amado e querido Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu me dirijo a Ti, Senhor, dirijo com muita humildade, com muita reverência, Senhor, com muito temor. E quero pedir a Deus, inicialmente, as Tuas misericórdias a favor da família. A família que é essa instituição que Tu criaste, e tudo que Tu criaste, Tu viste que eras bom. Então a família é uma coisa boa que Tu criaste. E por ser uma coisa boa criada por Ti, o adversário quer fazer de tudo para destruir a família. Pai amado, o que eu e meus queridos irmãos estamos agora pedindo a Ti mais uma vez é que o Senhor contemple a família em toda a face da terra. Onde houver uma família, que o Teu olhar contemplativo esteja ali, contemplando as, ó Deus, e protegendo, abençoando, no sentido da família viver em unidade, em amor, em temor ao Senhor, em respeito, respeitando-se mutuamente os casais, entre os pais e filhos, que o lar de todas as famílias seja um lugar, um refúgio de paz, de harmonia, de temor a Deus, de fidelidade, de compromisso com a verdade. Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor contemple a família e desça sobre ela, Deus, a Tua bênção. Faça repousar sobre ela a Tua bênção protetora, Senhor, para ela manter-se firme, unida e indissolúvel. Deus querido, eu e meus queridos irmãos e irmãs, também queremos agora pedir pela igreja, a igreja do Senhor, que é constituída de famílias. Ó Pai amado, ó soberano Salvador Jesus, contempla, Senhor, a Tua amada igreja, que também sofre muito assédio do adversário e
que procura de todo jeito causar problema para o caminhar da tua igreja, o andamento da tua igreja, o crescimento da tua igreja, procura colocar divisões, confusões, procura entristecer corações de pessoas, usando às vezes pessoas para falar alguma coisa sem muita reflexão, sem muito refletir, e às vezes causa problema sério na interpretação e causa discórdia, tristeza, amargura entre pessoas da própria irmandade. É porque o inimigo quer que a igreja enfraqueça, que a igreja se definhe, mas Deus tenha compaixão. Senhor Jesus, tu disseste que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E é nesse sentido, meu Senhor, que eu peço a tua graça e a tua misericórdia na vida de cada membro da tua igreja, para que nada, absolutamente nada, possa afastar esse teu servo, essa tua serva, da comunhão, a comunhão do Senhor, da comunhão com a irmandade, que haja sempre muita harmonia, muita disposição para o amor sincero entre a irmandade, para uma cooperação, uma colaboração mútua entre a irmandade, no sentido de trabalharmos juntos em prol do reino do Senhor. Pedimos a Deus, portanto, que o Senhor abençoe ricamente a tua igreja, aqui nessa cidade, em todo esse país chamado Brasil querido, e em toda a face da terra. Onde houver, Senhor amado, uma igreja tua, um grupo formando uma igreja, que o teu olhar esteja ali presente, Senhor, contemplando e guardando e sustentando. Pai querido, soberano Senhor Jesus, nós queremos também pedir a favor do nosso querido Brasil. Deus, nós percebemos que a nossa nação, nosso país, tem sofrido muito com as influências negativas, com os problemas políticos, os problemas de toda a natureza negativa têm procurado atingir, ó Deus, esse querido Brasil. Por isso nós pedimos a Deus, pelo nosso país, pedimos a libertação de todas as pessoas que estão envolvidas no pecado, envolvidas nas forças ocultas do mal, no animismo, na idolatria, no obscurantismo, que todas as pessoas que estão na cegueira espiritual neste país tenha, Senhor amado, as tuas misericórdias repousando sobre elas, para que elas possam se despertar da escuridão em que elas estão, se despertar do negativismo em que elas estão envolvidas e ter a oportunidade de buscar no Senhor a solução dos seus problemas, a direção a seguir em suas vidas. Pai amado, nós pedimos também que o Senhor abençoe em todos os segmentos dessa nossa sociedade brasileira, que o Senhor esteja contemplando e abençoando. Deus, na área política, na área empresarial, na área policial, militar, na área estudantil, na classe operária, em todas as classes, em todos os níveis, ó Deus, em todo o segmento da sociedade brasileira, que o teu olhar esteja contemplando, Senhor, e concedendo o direcionamento para que as pessoas tenham, Senhor amado, a oportunidade de caminhar sempre na direção certa. Deus querido, eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe ricamente o nosso querido Brasil. Deus abençoe a área da saúde, Senhor, desde o ministro da saúde até o mais simples auxiliar ali no hospital, ali no pronto-socorro, ali na área em que está atendendo pessoas carentes, sofridas, pessoas que estão muito doentes, que estão sofrendo dores terríveis e ameaçados de morte. Deus, abençoe essa classe trabalhadora, Senhor. Conceda a eles a tua graça, conceda a eles, ó Deus, a tua proteção, para que eles não fiquem doentes, para que eles tenham muita saúde e possam cuidar bem das pessoas que ali estão internadas, que estão ali sendo tratadas por eles. Pai amado, eu peço, Deus querido, por todas as áreas do nosso país. Deus, eu peço
que o Senhor contempla esse país, ó Deus, e o liberte do paganismo, da luxúria, da idolatria, da corrupção, das drogas, dos vícios, da imoralidade. Senhor amado, eu peço que o Senhor contemple o querido Brasil e desça sobre ele a bênção da libertação de todos esses julgos satânicos que procura dissolver a sociedade, bagunçar com a vida das pessoas e das famílias e assim prejudicando o país. Que esta graça, essa misericórdia do Senhor esteja sendo extensiva a toda a face da terra, a todos os países, ó Deus. O que eu peço, ó Deus, de libertação para o Brasil, eu peço para todas as nações, meu Deus. Todos os povos, Senhor amado, todos os povos, todas as nações, tribos e línguas que sejam, Deus, alcançados pelas tuas ricas misericórdias. É o meu pedido, juntamente com os meus queridos irmãos, que faço nesta hora. E a glória, Pai amado, é tua eternamente. Amém e amém. E graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu queria, então, pegando o tema que nós escolhemos para este mês, fazer algumas reflexões, considerando o texto básico que nós escolhemos, que é Mateus, capítulo 6, e verso 33. Né? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está falando isso para aquela multidão que estava junto dele ali no monte, porque esse texto aí ele está finalizando o Sermão do Monte. Então ele já tinha falado muitas coisas, dado uma série de ensinamentos, uma série de instruções, de orientações, e ele está encerrando esse capítulo 6 com essa palavra, com essa correção, esse ensinamento. Porque ele fala o seguinte: não fique preocupado com o dia de amanhã, né? Não fique preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, o que vai beber, com o que vai vestir. Então ele diz, essas coisas são os gentios que se preocupam muito com isso. Quem são os gentios? São as pessoas que não creem em Deus, não creem na existência de Deus, portanto não creem nele, não têm fé nele. Então essas pessoas elas estão só acreditando na coisa material, aquilo que os olhos físicos veem é que elas põem a sua confiança, a sua fé. Então os gentios são materialistas, eles não confiam em Deus, ou são aficionados a religiões pagãs, né? Não creem no verdadeiro Deus. Esse é o grande problema. Então eles têm essa preocupação, disse Jesus. Eles ficam preocupados com essas coisas, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam, vocês necessitam de tudo isso. Portanto, aí o texto básico da nossa campanha, do nosso trabalho, né? Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Quando se busca o reino de Deus e a sua justiça, tem-se a oportunidade de merecer de Deus essa atenção especial de nos suprir de todas as necessidades que nós tenhamos. Ele, que é um Deus rico em amor e bondade e misericórdia, vai nos suprir de todas as necessidades. Portanto, amados, quando o texto fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Olhe bem, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Diante dessa expressão justiça, eu quero fazer um comentário.
nós sabemos que Deus é extremamente amoroso. Ele é tão amoroso ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Isso é uma prova de um amor indizível, imensurável. Então Deus é extremamente amoroso. E Ele dá toda a oportunidade para o pecador se arrepender e receber a salvação da sua alma. É tudo que Deus quer, que o pecador se arrependa, e Ele está dando oportunidade a este mundo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no Filho dele, no Filho Jesus Cristo, que veio trazer esta oportunidade para nós, da raça humana. Então Deus está dando essa oportunidade. Por quê? Baseado no seu amor supremo. Então quero repetir, Ele é extremamente amoroso. Mas não podemos esquecer que Ele é também extremamente justo. Então, se Ele está dando todas as oportunidades para as pessoas aceitar, refletir e aceitar Jesus como Salvador, porque só Jesus pode conduzir uma pessoa à presença do Criador. Fora de Jesus não há salvação, não há nenhum outro meio. Jesus é o único, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras textuais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está dando a oportunidade a essa raça humana para que se arrependam. E Deus está esperando com paciência no arrependimento dessas pessoas que estão aí, coração endurecido, que estão aí dando as costas para Ele, Criador, estão aí negando o trabalho miraculoso de nosso Senhor Jesus. Então, mas com tudo isso, Deus está dando a oportunidade para que essas pessoas ainda se arrependam. Acontece que esse projeto de Deus vai ter um fim. O fim desse projeto é quando Jesus irá voltar. Jesus voltará um dia. Ele veio a primeira vez, semeou a semente da salvação para todos, preparou uma equipe para dar continuidade ao trabalho dele, e nós fazemos parte, nós somos fruto desse trabalho iniciado pelo Senhor Jesus na Palestina e que teve continuidade com seus apóstolos, seus discípulos, e hoje nós estamos dando seguimento. Nós fazemos parte desse trabalho e estamos dando seguimento conforme a orientação da palavra do Senhor. Muito bem. Quando Jesus voltar, então vai ser encerrada a oportunidade. Não haverá mais oportunidade de salvação. Então, nesse texto que nós mencionamos aqui, que é base da nosso trabalho desse mês, que ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus. Então eu lembrei do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, quando o profeta diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje nós podemos achar o Senhor. Hoje você pode achar o Senhor, se você o buscar de coração, com humildade, com mansidão, reconhecendo a sua condição de pecador e reconhecendo que Ele, Deus, é soberano sobre todas as coisas e é extremamente amoroso e pode te libertar e pode te dar a salvação e pode te mostrar o caminho da redenção eterna. Se você o aceitar, buscar Ele hoje e aceitar o seu Filho Jesus como Salvador, você vai ter esta oportunidade de ter a tua vida transformada. Mas se você rejeitar, Ele não vai te obrigar a fazer nada contrário à sua vontade, tá? Ele não vai te obrigar. Deus nunca obrigou ninguém
a aceitar, a crer na sua palavra, a crer nos seus ensinos. O Senhor Jesus nunca obrigou ninguém a acreditar na sua pregação. Não. Deus, ele fala, ele divulga a sua palavra. A sua palavra é poderosa para transformar vidas, desde que essa vida queira receber essa transformação. Então, se a pessoa que ouviu falar de Jesus, viu testemunhos, ouviu muitas e muitas coisas a respeito da salvação, das oportunidades, do amor de Deus e do Salvador Jesus, se a pessoa ouviu e não quis, Deus não vai condená-lo nessa vida. Não. Ele vai ser julgado lá, quando Jesus vier a segunda vez. Quando Jesus voltar, todos aqueles que abraçaram a fé e permaneceram fiéis, permaneceram apegados à palavra, ao Evangelho, apegados ao Senhor Jesus, serão recolhidos pelo Senhor para tomar posse da vida eterna. E todos aqueles que rejeitaram, que por decisão própria não quiseram saber de Deus, não quiseram saber do Evangelho, não quiseram saber de Jesus, e simplesmente deram as costas e rejeitaram. Naquele dia vão receber a punição, que é o castigo eterno, que é a morte eterna. Então, a palavra é muito clara e ela nos ensina, e nós estamos aí divulgando para que você tenha a oportunidade de tomar a decisão por Jesus, ok? Então, voltando aqui ao nosso tema, ao nosso texto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas, às vezes, nessa vida, quer tanta coisa, quer que Deus lhes abençoe de todo jeito, para alcançar tantos objetivos, tantos propósitos, tem tantos objetivos a ser alcançados, tantos ideais, e querem alcançar, e quer que Deus, às vezes, não quis saber de abraçar a fé em Cristo, de obedecer o Evangelho conforme ele é colocado, mas quer que Deus abençoe, quer que... e costuma às vezes dizer assim, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. A gente ouviu muitas vezes isso. Filho de Deus é aqueles que recebem Jesus como Salvador. A esse é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Salvador. Tá? Então não é qualquer pessoa vivendo às vezes uma vida um tanto distorcida, um tanto falha, dizer que bater no peito e dizer, eu também sou filho de Deus. Não. Nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Agora, filhos, só aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, e o recebe como tal, que acredita nas palavras dele, que está expressa nos Evangelhos. Quem faz essa opção, então esse é reconhecido por Deus como filho também, tá? Então, todos somos criaturas, filhos, só quem aceita Jesus como Salvador e Senhor. Ok, meu querido? É para você refletir, tá? Para você refletir sobre isso. E eu não estou aqui impondo religião, eu estou dizendo que, pelo que eu tenho conhecimento através das Escrituras, essa é a grande verdade. E eu me sinto muito bem por ter tomado a decisão nessa direção. Sinto muito feliz, eu sinto protegido por Deus, mesmo que eu passe por alguns percalços, algumas dificuldades, algumas lutas e tribulações, eu estou feliz porque fisicamente eu posso até sofrer algum dano, mas espiritualmente eu estou em paz plena, em paz perene. Estou convicto de que quando deixar esta vida terrena, eu terei um lugarzinho lá na glória ao lado do meu Senhor. Eu tenho essa confiança. E todos aqueles que recebem Jesus como Salvador têm essa confiança,
tem esta perspectiva, tem essa força no seu interior para nunca negar Jesus, nunca se afastar de Jesus e permanecer abraçado a Ele pela fé, até o dia final. Então, voltando ao nosso texto, quando a palavra diz, buscai o reino de Deus, aí eu coloquei aqui com uma pergunta. O que é o reino de Deus? O que o caracteriza? Então, eu para fazer uma análise do que eu possa dizer como sendo o reino de Deus, eu tenho que fazer também uma análise do reino que não é o de Deus. Quer dizer, nós vemos aqui, nós temos conhecimento do reino terreno, do reino secular, do reino mundano, e temos esse ensinamento sobre o reino de Deus. Então, vamos falar desses dois reinos um pouquinho. Os dois reinos estão constituídos de pessoas que são usadas, são trabalhadas em face de uma porção de sentimentos. Por exemplo, sentimentos e assuntos, momentos comportamentais, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no caso do reino terreno, o que é o reino terreno? Então, eu coloquei aqui para passar para vocês. O reino terreno, ele é recheado de uma série de temas comportamentais que são extremamente danosos. Por exemplo, o reino terreno, ele é cheio de maldade, de violência, de agressividade, de mentira, de engano, de traição, de ódio, de rancor, corrupção, desonestidade, deslealdade, de vingança, maledicência, morte, imoralidade e muito mais outros males que envolve o reino terreno, o reino mundano. Alguém poderia, talvez, que esteja me ouvindo, talvez pensar assim, mas eu sou um ser humano, estou aqui nessa vida, mas eu não pratico essas coisas. Você pode não praticar, talvez, a maioria dessas coisas, mas você está sujeito a elas. Se você não tiver a proteção de Deus sobre você, você pode a qualquer momento praticar qualquer uma dessas situações, dessas atividades aqui, essas coisas citadas aqui, que esses envolvimentos como a maldade, violência, agressividade, mentira, engano, traição, etc. Você pode, você é um ser humano, se você não tiver a proteção de Deus sobre você, você está sujeito a participar de tudo isso aí e muito mais. Por quê? Porque por trás de toda essa gama de coisas negativas que traz sofrimento para as pessoas, que traz destruição, que traz dor, lágrimas e até mortes, por trás de tudo isso está quem? O inimigo, Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E ele quer que todo mundo se dane. Ele quer que todo mundo morra e morra no pecado, para ele ter a alma dessa pessoa junto dele na eternidade. Enquanto que Jesus se manifestou exatamente para livrar você e a mim dessa coisa, dessa situação, e nos dar uma perspectiva
de vida eterna, uma perspectiva de eternidade com Deus, não de eternidade contra Deus. Porque são duas eternidades. Tem a eternidade com Deus, que é aquela que se alcance através da fé em Jesus, e tem a eternidade contra Deus, que é aquela que a pessoa vai curtir, tá? Mas no lado oposto. E quando estiver lá, não haverá mais oportunidade de arrependimento e de reconciliação com Deus. Porque lá já foi sacramentado, já encerrado, acabou. Eu não estou sendo assim muito sádico, coisa desse tipo assim, né? Cruel. Não é isso. Eu estou só procurando interpretar o que a gente tem aprendido na palavra. Bom, eu falei do reino terreno. Agora, e o reino de Deus que Jesus o tempo todo falou? Ensine, cura os enfermos, pregue o evangelho e diga, é chegado o reino de Deus. Ou o reino de Deus está próximo. Isso foi falado muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes o próprio Jesus falou, e quando ele enviou os apóstolos, os discípulos de 2 em 2, ele disse para eles que usasse exatamente essa expressão. Cura os enfermos, onde você chegar, cura os enfermos, expulsa os demônios, abençoe todo mundo, diga para eles que é chegado o reino de Deus. Bom, esse reino de Deus tem também tem o seu lado, as suas qualidades, tem a sua natureza. Então, eu quis colocar aqui o seguinte: o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele é abundante, O que eu vou dizer agora, nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, nas cartas apostólicas, nos Salmos, nos profetas, na Escritura como um todo, nós temos aprendido isso aqui que eu vou passar para vocês agora. Então, eu disse que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele é recheado, ele é abundante em amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, vida, poder, graça, justiça e outros valores mais que são inerentes à natureza e caráter de Deus, do Eterno Soberano. Ok? Muito bem. Esses valores, todos esses valores citados, eles compõem o caráter de Deus. Porque Deus é amor, a Escritura, a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é poder, que Deus é bondade, que Deus é fraternidade, que Deus é fidelidade, que Deus é benignidade, enfim, todos esses valores aqui são inerentes ao caráter de Deus. Pois é, meus queridos. Então, quando Jesus disse, primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo para que você, para que eu, para que as pessoas busquem a Deus, enquanto a gente tem a oportunidade de encontrá-lo, como o profeta diz. Esse buscar a Deus significa se inteirar, primeiro, travar conhecimento de Deus, travar conhecimento com a sua natureza, com o seu caráter, travar conhecimento da sua existência, claro, do seu caráter, da sua divindade, do seu poder e da sua vontade. A sua vontade, por exemplo, para conosco, nós seres humanos que fomos colocados aqui sobre essa terra com um propósito divino.
Nós viemos para cá com o propósito de aqui representá-lo nesta terra e dignificando o seu santo nome. Ser um representante digno do nome santo e do amor eterno, da grandeza, da pureza, da santidade dele. Só que o homem permitiu que o pecado entrasse no seu coração e tudo se deturpou e tudo bagunçou. E a oportunidade de reverter isso aí está exatamente em Jesus Cristo. Jesus veio para isso, para oferecer a essa humanidade perdida a oportunidade de reverter todo esse quadro. Para isso tem que reconhecer Ele como Salvador, como Senhor, como mediador entre o Pai e a humanidade, entre o Criador e a criatura. Se reconhecer Jesus como mediador, então aceite-o, receba-o como tal. E Ele vai transformar a sua vida e você voltará a ser aquela pessoa pura, aquela pessoa santa que Deus colocou aqui. Quando você nasceu, bebezinho, você não tinha nenhum pecado. Mas à medida que você foi crescendo, você foi tomando conhecimento e foi se envolvendo. E hoje você é um adulto, talvez você esteja muito distante da perfeição divina, precisando muito de buscar em Deus a sua mudança, o seu conserto e poder então falar com Deus e se colocar diante dele como um verdadeiro filho, né? E não apenas como uma criatura, ok? Então, a palavra, quando fala buscar, significa reconhecer Deus, conhecê-lo, travar conhecimento com ele, travar afinidade com ele, travar intimidade com ele, como o salmista fala no Salmo 25, né? Eu até quero ler aqui porque é muito interessante. No Salmo 25 tem uma frase muito interessante, que eu aproveito o gancho para dizer para vocês aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase, porque o salmista coloca assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu concerto que ele fez com os homens. Então, Deus quer ter essa intimidade com você, comigo, conosco, mas nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos ser perdoados os nossos pecados. Para isso, nós temos que receber Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para nos trazer essa salvação. Ok, meus queridos? Então, amados, o reino de Deus é esse conjunto de valores aqui que são inerentes ao próprio Deus. Então, o reino dele é recheado desses valores que nós podemos usufruir. Nós podemos. Porque, veja bem, quando há uma pergunta aqui, o que é o reino de Deus, o que o caracteriza, né? Eu já falei aqui. Agora, nós vamos encontrar um texto bíblico, uma palavra do Senhor Jesus, que nos diz o seguinte, sobre o reino de Deus também, tá? Quando ele estava num determinado lugar e tinha uma pequena multidão em volta dele, ele foi assediado pelos fariseus que queriam saber quando é que o reino de Deus viria. Então ele fala assim, olha, os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus. Aí disse Jesus, o reino de Deus não virá com visível aparência, e nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque, na verdade, o reino de Deus está entre vós. Quando ele diz, o reino de Deus está entre vós, ele está dizendo, só que eles não entenderam, mas, na verdade, ele está dizendo, eu sou o reino de Deus, eu estou aqui entre vocês. Porque ele, Jesus, é o reino de Deus que ali estava, personificado entre eles.
E eles ignoraram, eles não entenderam isso, né? Mas Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Porque o reino de Deus é exatamente essa gama de valores que a pessoa precisa aprender a cultivar, a vivenciar, a exercitar. São esses valores que eu citei aqui, que faz parte do caráter de Deus. E só trava conhecimento disso, só trava convivência com esses dados, com esses valores, quando se aceita Jesus como Salvador, como recebe Jesus como Senhor das suas vidas, ok? Então, meus amados, Jesus veio exatamente para isso, para dizer a todo mundo que está aí a oportunidade de se alcançar o reino de Deus. Então, meus amados, nós podemos já nessa existência viver o reino de Deus. Nós podemos já nessa existência, nós podemos estar vivendo o reino de Deus aqui. Embora estamos aqui nesse mundo, estamos ainda nesse corpo frágil, esse corpo sujeito ao pecado, sujeito aos erros, mas nós, pela fé, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo no dia a dia, ao meditar, ao falar com Deus, ao orar, ao buscar o Senhor em oração, nós vamos adquirindo uma bagagem de conhecimento e vamos nos aperfeiçoando e vamos batalhando para um dia alcançarmos a perfeição plena. Então, nesse período que nós estamos já vivenciando, nessa fé que nós aprendemos a desfrutar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, acreditamos, então temos fé. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Todos que creem em Jesus têm fé. Então, pela fé, nós estamos vivendo uma vida nova. É o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele fala: quando você aceita Jesus, você decide-se por Jesus, por Cristo, você rompe com o passado. As coisas antigas da tua vida ficam tudo no passado, ficou tudo esquecido no passado, sepultado. A partir daquele momento para frente, você se tornou uma nova vida, uma nova criatura. A criatura velha, cheia de pecado, cheia de mágoa, de erro, de impureza, todas aquelas impurezas que eu citei, que faz parte do reino terreno, você talvez tivesse muitas coisas daquela impregnadas na tua vida. Mas quando você aceitou Jesus como Salvador, você se livrou de tudo aquilo. Toda aquela velha vida é esquecida, é jogada fora. A partir de agora você é uma nova criatura, uma nova vida. Você passa a viver em novidade de vida. Então, se você está nesse mundo ainda, nesse corpo material, esse corpo terreno, mas já está apegado com Cristo pela fé, então você já está vivenciando o reino de Deus já nessa existência. Correto? Tá? Então, ao abraçar a fé em Cristo, nós temos esta oportunidade de viver esta vida nova em Cristo Jesus e ter a certeza e cultivar no coração a certeza de que se nós formos até o fim da nossa existência terrena com esse propósito, nós vamos estar com o Senhor lá na glória, lá no paraíso, tá ok? Agora eu quero dizer uma coisa muito séria. Tudo que eu disse até agora é muito sério, é sério. Mas eu quero dizer uma outra coisa igualmente muito séria agora. Para você que é cristão, você que já aceitou Jesus como Salvador, e você que talvez esteja pensando na possibilidade de tomar essa decisão, o que eu vou orar no final por você, para você tomar essa decisão por Cristo. Se você talvez que já é cristão e você que vai tomar essa decisão, precisa saber uma coisa muito séria, muito séria. Ao abraçar a fé em Cristo,
nós atraímos a fúria de Satanás sobre nós. Porque quando você aceita Jesus, você rompe com o mundo, você rompe com o pecado, você rompe com tudo que é errado, tudo que é contra Deus. Enquanto você estava lá, enquanto eu estava lá, nós éramos ou são, né, os que ainda estão lá, são objetos na mão do diabo. E o diabo deita e rola, usa e abusa. Eu vou dizer uma coisa, que eu abri um parênteses e dizer uma coisa também aqui muito interessante. O diabo usa pessoas para prejudicar as pessoas. O diabo usa pessoas para fazer mal às pessoas, para prejudicar as pessoas. No lado oposto, também essa máxima é válida. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Nós temos aprendido na palavra a sempre desejar bênção para as pessoas. Nunca maldizer, nunca criticar, nunca xingar, nunca ofender, nunca usar esse expediente que é mundano. Mas nós aprendemos a abençoar. Porque Deus nos abençoa para que nós possamos também abençoar. Quando nós falamos de Jesus para alguém, nós o fazemos com muito amor no coração, desejoso que aquela pessoa ela reflita e faça opção por Cristo e se torne um membro do corpo de Cristo. Nós estamos então abençoando aquela pessoa. Ela vai usufruir dessa bênção se ela quiser. Se ela não quiser, ela simplesmente ignora e despreza. Mas se ela quiser ser abençoada e continuar desfrutando dessa bênção, ela vai abraçar a fé em Cristo, ela vai se converter, vai deixar o mundo de pecado, vai abraçar o Senhor Jesus, vai seguir o Senhor Jesus, vai obedecer ao Evangelho, obedecer os ensinamentos e vai estar com Jesus lá na sua glória. Correto? Então, eu disse que quando nós abraçamos a fé em Cristo, nós temos esta, infelizmente, nós temos essa oportunidade de atrair a fúria de Satanás sobre nós. E aí ele procura nos prejudicar, procura nos causar mal, procura nos causar embaraço, tropeço, procura nos oferecer de bandeja suas oferendas maléficas, os seus manjares diabólicos. Ele procura colocar diante de nós situações que nos prenda a atenção, para desviar a nossa atenção de Deus, para desviar a nossa atenção do compromisso que nós temos. Ele faz de tudo para nos seduzir, tá? E induzir novamente ao erro. Tá? Então, nós passamos a ser alvo do inimigo, nesse sentido. Mas, deixa eu dizer uma coisa muito, muito legal, muito bacana para você. Nós somos também, nesse mesmo sentido, nós somos incentivados a não nos abalar. Se vem uma tribulação, se vem uma perseguição, se vem uma doença, se vem uma afronta, se vem uma crítica maldosa, enfim, qualquer coisa que venha para nos prejudicar, para nos causar mal, para nos causar dor, para nos causar constrangimento, para nos causar tristeza, nós não devemos nos abalar. Nós nos esforçamos para não nos abalar. Por quê? Porque nós temos textos bíblicos que o Senhor encarregou de deixar escrito para nós nos abastecer, para abastecer a nossa fé nessas horas difíceis,
Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito, Jesus diz assim, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Está falando para os seus seguidores. Ele não está falando para o mundo aí fora, não. Ele está falando para os seus seguidores. O mundo aí fora ele falou da necessidade de se converter e receber o reino de Deus. Mas para os seus seguidores, aqueles que já são seus seguidores, ele está dizendo exatamente isso. Olha, vocês aí no mundo vão passar por aflições, mas não se desanime, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo. O mundo tem um príncipe, um rei, chamado Satanás. E Jesus venceu esse mundo quando ele passou por todo aquele processo de sofrimento em nosso lugar, que culminou com aquela cruz pesada que ele carregou. Aquela cruz pesada simbolizava todo o nosso pecado, todos os nossos erros, nossas culpas. Estava tudo simbolizado ali naquela cruz pesada que Jesus carregou com tanto sacrifício, sangrando, que ele já tinha sido chicoteado, já tinha sido esbofeteado, já tinha sido cuspido, já tinha sido maltratado terrivelmente, e agora é obrigado pelos seus algozes a carregar aquela cruz, onde ele seria crucificado. Ele teve que carregar a sua própria cruz. Então, eu também tenho que carregar a minha própria cruz. Você tem que carregar a sua própria cruz. Tá? Então, como Jesus carregou a cruz dele, eu carrego a minha e você carrega a tua, até o final da nossa jornada, viu? Então, Jesus carregou a cruz, foi até o Gólgota, lá pregaram ele na cruz, levantaram ele na cruz, e ele morreu ali crucificado. Quando ele morreu crucificado, quando ele entregou o Espírito ao Pai, Satanás achou que tinha vencido. Mas Satanás se enganou redondamente, porque a profecia diz que Jesus iria ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E ele dissera antes para os seus discípulos, para as pessoas à sua volta. Ele chegou a dizer: eu entrego a minha vida, eu vou entregar a minha vida, para depois tornar a tomá-la. Eu recebi de meu Pai essa autoridade, esse poder, para entregar a minha vida e depois tornar a tomá-la. E foi o que aconteceu. Ele entregou a sua vida ali na cruz e Satanás ficou vibrante, né? Claro. Ele foi sepultado, Jesus foi sepultado. E ao terceiro dia, que era o domingo de madrugada, logo ao amanhecer, ele ressuscitou dos mortos. Com a ressurreição dele, da morte, então ficou caracterizado aquela profecia que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus fala que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele cravou os seus pés na cabeça do inimigo. Então, ali foi a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Sobre o pecado, ele já havia vencido, porque no transcorrer da vida dele, ele não cometeu pecado em nenhum momento. Ele chega mesmo a dizer para os fariseus, para os incrédulos: quem de vocês me convence de pecado? Alguém me convence de pecado? Ninguém pôde. Ninguém disse nada, porque ninguém tinha nada para dizer de pecado na vida dele. Então ele já tinha superado, vencido o pecado. Agora ele vence Satanás. Agora ele vence o príncipe desse mundo com a sua morte e ressurreição. Então, Jesus agora ressurreto,
tá? Coloca Satanás lá no lugarzinho dele, para ficar aguardando até o final, quando ele será definitivamente destruído. Então Jesus disse aqui nessa palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo diz também algo muito importante nesse sentido. 2 Timóteo 3,12. Ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lembra que eu falei agora há poucos instantes? Que quando abraça a fé, nós atraímos a fúria de Satanás. Então Paulo está dizendo aqui, quem quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, será perseguido. Está sujeito a passar por perseguições. E o mesmo Paulo, falando agora em uma outra carta a outra igreja, a de Tessalonicense, 1 TS 3,3, ele diz assim, que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vós sabeis que estamos designados para isso. Tá? E por que ele fala isso? Ele está incentivando as pessoas a ser perseguida, a passar por tribulação? Veja bem o que ele fala na sequência, usando um outro texto aqui, Atos 14, 22. Paulo diz assim, ó, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. E por quê? Por que eu tenho que passar por muitas tribulações para merecer o reino de Deus? Na verdade, eu não mereço, você não merece, ninguém merece o reino de Deus. Nós somos salvos, ou seremos salvos, pelas misericórdias do Senhor, porque Deus nos amou profundamente e Ele nos deu a salvação gratuitamente. Nós não temos que fazer nenhum esforço para alcançar a salvação. Todo o trabalho que nós fazemos vai ser nos retribuído na eternidade como presente, como brinde, como galardões, que chama a Escritura chama de galardões. Mas a salvação, ela é gratuita, ela já foi dada para todos aqueles que crêem. Então, queridos, nós poderemos passar sim por tribulações, porque isso vai ser o seguinte, quando nós sofremos alguma tribulação, porque nós cometemos algum pecado, algum erro, alguma besteira, isso não significa nada para nós. Isso é negativo, é ruim. Isso não soma em nada na nossa ida para o céu, na nossa caminhada para a eternidade com Cristo. Mas quando nós sofremos por amor a Cristo, pelo fato de ser seguidor de Jesus, pelo fato de ser seguidor de Jesus, eu sofro algum dano, eu sofro alguma perseguição, eu sofro alguma afronta, eu sofro alguma agressão, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não devo me abater com isso, eu tenho que glorificar a Deus por isso, porque eu estou sendo afrontado, eu estou sendo chicoteado, eu estou sendo ofendido, eu estou sendo xingado, porque eu sou cristão, porque eu sou seguidor de Jesus. Isso eu tenho que encarar isso como uma glória, uma coisa maravilhosa. E o Senhor está vendo tudo isso e vai cuidar de mim, para eu não perecer, para eu não sofrer dano contínuo. Os danos às vezes são momentâneos, geralmente são. Paulo, inclusive, chama de momentânea tribulação. Então, quando ele diz aqui, é importante que nós soframos tribulações, para que através delas nós entremos no reino dos céus. Porque eu entendo o que Paulo está dizendo aqui da seguinte forma. As tribulações, agora falando com os meus irmãos em Cristo,
as tribulações nos fazem nos aproximar mais de Deus. As tribulações nos fazem nos render aos pés do Senhor Jesus continuamente. As tribulações nos fazem orar, nos faz buscar mais a Deus, nos faz nos santificar, nos faz ter mais cuidado com a nossa vida, com as coisas que envolvem a nossa vida, a ter mais cuidado com as coisas que acontecem ao nosso redor, a ser mais atencioso, a ser mais prudentes, mais fervorosos, mais assíduos nos caminhos do Senhor. Enfim, é por isso que ele fala, é importante que por muitas tribulações, através de muitas tribulações, herdemos o reino dos céus. Isso é uma grande verdade. Eu estou caminhando para o final dessa meditação e quero dizer uma outra coisinha muito interessante aqui. Essa foi dita pelo Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22 e verso 29, o Senhor Jesus disse assim, ó: assim como o Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês. Jesus dizendo para os seus seguidores. Assim como o Pai me confiou um reino, esse reino que está sendo formado, esse reino que está sendo estruturado, esse reino que está crescendo, esse reino tem como rei o Senhor Jesus. Porque o Pai designou-o como o rei desse novo reino. Então ele fala aqui, assim como o Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês. Quer dizer, Jesus está confiando a nós o seu reino. E nós vamos arrematar essa colocação, essa expressão do Senhor Jesus, com a palavra do apóstolo Paulo também, que está em 2 Timóteo, agora capítulo 2, nos versos 11 e 12, e com esse texto eu encerro esta live. Ele diz aqui, ó: se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Então, Paulo está dizendo aqui exatamente o que Jesus disse lá atrás. Meu Pai confiou o reino e eu confio ele a vocês. Então nós vamos, na eternidade, se chegarmos lá, e devemos nos esforçar para isso, tá? Nós vamos reinar com Cristo, no seu novo reino. O seu reino é sempre eterno, seu reino maravilhoso, onde só vai existir o quê? Todos esses valores que nós citamos aqui. Amor, bondade, paz, alegria, justiça, benignidade, fidelidade, vida, graça, poder, todas essas coisas maravilhosas estarão sendo vivenciadas por todos nós lá na eternidade. Amado e querido irmão, irmã, amado e querido amigo que me deu o privilégio da sua audiência. A todos vocês, eu quero fazer agora uma oração de agradecimento a Deus e fazer um pedido especial por vocês, tá bom? Então, se você puder, curve a sua fronte e feche os seus olhos também junto comigo. Amado Deus e Pai, eu estou encerrando essa live e rogo que o Senhor contemple todas essas pessoas que estiveram sintonizadas, Senhor, neste programa, nesse trabalho. Todas as pessoas que tiveram o privilégio, que tiveram a oportunidade de nos dar a honra, de nos ouvir nessa oportunidade, nesse trabalho de hoje, eu quero pedir que o Senhor as contemple com a tua graça
com o teu amor, com a tua bondade. Se entre elas tiver alguém enferma, Senhor, que ela receba a cura agora, a cura, a libertação plena do seu sofrimento. Se alguém está passando, atravessando uma grande dificuldade de outra natureza, que não doença, mas de outra natureza, que ela seja abençoada e o seu problema seja contornado, resolvido, Senhor, com a tua bênção. Que este teu servo, essa tua serva, continue crendo, acreditando e confiante no Senhor, vencendo e ultrapassando todos os obstáculos, todas as barreiras e se guardando para o dia da redenção final, para o dia que o Senhor voltará para buscar os seus escolhidos, os seus seguidores, para estar junto de ti na eternidade e para sempre. Pai querido, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador eterno, eu peço essas bênçãos por esses queridos irmãos e irmãs, amigos, e que as tuas ricas misericórdias estejam repousando sobre cada um deles, agora e sempre, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, até breve, numa outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.